Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez e para a continuidade do nosso tema sobre o ciúme descontrolado, e nós nos dispomos hoje a falar sobre dois motivos a mais. Falamos no primeiro sobre o ciúme descontrolado e o que o leva a isso, que foi a respeito do complexo de inferioridade, e acomete a muitas pessoas. E hoje queremos falar sobre o trauma de infância e sobre o fato de muitas pessoas criarem seus filhos e não lhes impor, né, limites. Nunca se diz não, e entendemos a importância de se falar não, e em muitos casos o não tem um valor superior ao sim, e muitas pessoas não entendem isso e pensam que fazer bem para os seus filhos é sempre falar sim, sim o tempo todo. E a gente sabe que isso causa um desequilíbrio. O equilíbrio da vida está justamente entre sim e não. É o que veremos na nossa argumentação. Lembrando a você que não se inscreveu no canal, às vezes se esquece, quando você se inscreve você nos ajuda. E às vezes você pega só o vídeo, se interessa pelo tema, como alguns comentam conosco, que estão compartilhando os nossos vídeos, mas se esquece de se inscrever. Então há uma necessidade de que você se inscreva para nos ajudar, né, a continuarmos fazendo esse trabalho. Então você olhe lá, está escrito embaixo inscrever-se, e aí você só clicar em cima e você já vai estar inscrito e vai estar nos ajudando, tá bom? Aí tem um sininho do lado, você ativa e deixa o seu like também, se você gostou da postagem. Vamos lá então? Ciúme descontrolado, aquele ciúme doentio que nós falamos no vídeo anterior, tem levado ao fracasso muitos casamentos e tem causado transtorno em igrejas, tem causado transtornos no trabalho. E nós queremos abordar aqui esse segundo vídeo, falando em primeiro lugar sobre o trauma de infância. Inclusive já tivemos um caso de uma moça que, devido à forma como ela fora criada, ela desenvolveu isso e deu problemas no seu noivado, e nós estivemos conversando com ela quando tínhamos em Volta Redonda um programa, como falamos no vídeo anterior, um programa de rádio, e ela ligou para nós para falar do problema que estava enfrentando. Pois bem, que é exatamente sobre essa questão do trauma de infância, e cristã, né, evangélica, família evangélica, e enfrentando esse problema dentro da sua casa, e na época ela já estava com 18 anos e ainda não havia se desvencilhado desse problema. Então, o que tem a ver o ciúme descontrolado com o trauma de infância? Parece besteira, porque nem todos sofrem esse tipo de situação, mas infelizmente alguns são acometidos, ficam traumatizadas e levam isso pela vida inteira se não forem tratadas. Todos nós sabemos que quando o primeiro filho nasce, todas as atenções são voltadas para o mesmo. E aí, quando vem o segundo filho, daí 1 ano ou 2 anos, todas essas atenções, em alguns casos, se desviam para essa segunda criança. E aí, alguns pais desavisados, quando o outro está aí com 3 anos e o pequenininho com 1 ano, por exemplo, os pais começam a tirar os brinquedos e muitas coisas que a outra criança gosta e começa a levar para o menorzinho. E quando a criança maior reclama, ela diz: você já é grande. E na verdade não é grande, ainda que tivesse 5 anos, 6 anos, não é. Então todas as atenções são desviadas para o segundo filho, e toda aquela atenção que o primeiro tinha vai embora. Algumas crianças começam a desenvolver uma atitude de rebeldia, elas começam a ficar rebeldes, elas começam a quebrar coisas, elas começam a chorar muito, enfim, elas começam a demonstrar que estão magoadas. Os pais não entendendo, alguns desavisados vão bater, né? Vão colocar defeitos, vão dizer que, alguns chegam a dizer, essa criança é um capetinha, que infelizmente tem mães que têm esse desatino de usar essa frase. Começam a colocar defeito na criança. A criança, alguns casos que nós conhecemos, a criança até ela defeca na roupa, mesmo com 4, 5 anos, ela
urina na cama ou coisa assim, tudo para chamar atenção. Fica o tempo todo atrapalhando a conversa dos pais, na realidade está chamando a atenção. E nós devemos tomar o cuidado de olhar para os nossos filhos e prestarmos atenção, digo, você que tem criança pequena, prestar atenção que nem toda atitude aparentemente de rebeldia é rebeldia. Você tem que olhar se ela não está fazendo um protesto por não saber explicar o que está sentindo. E aí, se isso não é tratado, essa criança vai crescendo e aí os outros filhos vão vindo, e essa coisa de arrancar o que é dela e passar para os menores vai se acirrando, de maneira que ela começa a desenvolver dentro de si uma revolta contra os pais, porque todas as vezes que tentou falar do problema que estão enfrentando, ela acabou sendo rechaçada, e aí ela vai se tornando egoísta e vai se tornando problemática de um modo geral, sempre revoltada com as coisas. E uma das atitudes que ela vai exercer é a do ciúme doentio ou descontrolado. Por quê? Porque quando ela estava sob o comando dos pais, tudo que ela tinha era arrancado e passado para os outros. Bom, quando ela crescer, quando ela tiver qualquer coisa, ela vai ter aquela autoproteção para não deixar ninguém pegar, ninguém mexer, e vai acontecer isso na vida sentimental. Quando conhecer uma pessoa e amar essa pessoa, ela vai querer cercá-la de total proteção. É daí que vem o ciúme doentio, porque todas as pessoas que em volta oferecerem ameaça, como falamos no primeiro vídeo, ela vai ser agressiva. Ela vai procurar colocar defeito, ela vai procurar puxar a pessoa que ela ama de perto dessa possível ameaça, né? E esse é o comportamento das pessoas que foram criadas sentindo que foram traídas, porque o que elas tinham era tomado e levado para outra pessoa. Você pode achar que isso é besteira, o problema é que quem viveu ou vivencia isso sabe, ou sofreu na pele, sabe como isso é terrível. É como uma grande ferida dentro do coração. Pessoas que foram cometidas por isso se sentem, sofrem, se sentem mal, são tristes. Por quê? Porque gostariam de não ser assim, mas acham que elas nasceram assim. Na verdade, elas desenvolveram isso na sua infância, trouxeram para a sua idade madura, e agora vem os transtornos que acontecem dentro da sua família. O segundo motivo que leva ao ciúme descontrolado é aquela questão que falamos anteriormente, quando iniciamos aí, né? É quando uma pessoa, ela não estabelece, os pais não estabelecem limites para os seus filhos, e tudo que eles querem, os pais deixam fazer, deixam falar, e assim vai se construindo uma criança possessiva. Tudo aquilo que ela quer, ela pega e faz como ela quer. Ela cresce dessa maneira, e quando estiver com a esposa ou o esposo, vai usar a mesma atitude, porque isso foi sendo desenvolvido na fase infantil, adolescência, enfim, cresceu sendo dessa maneira possessiva, cresceu dessa maneira achando que o que ela quer é lei, né? Daí vem também posteriormente até a tirania do domínio, porque tudo o que ela quer é o que vale, tudo o que ela pensa é que tem valor, e não o que os outros pensam. Ela aprende que a sua vontade é soberana, então cria-se um soberano dentro de casa, e tudo o que ele disser é lei. Esse é o grande problema de levar pessoas a tratarem seus cônjuges como objetos. Seu marido, sua esposa, enfim, não são objetos, são pessoas, são indivíduos. Tem direito de escolha, tem direito de falar também não, tem direito de se posicionar contra o que você pensa. Tem direito de se posicionar contra o que eu penso, são indivíduos. Você pode não concordar, mas tem que aprender a respeitar o que essa pessoa pensa e sente. E daí vem o diálogo. Diálogo que traz críticas que são observadas e compartilhadas e depois equilibradas entre uma parte e outra. Ou seja, o que é melhor para uma, o que é melhor para outra, o que dá para se juntar e se entender e levar a um efeito que beneficie o casal. Então, no casamento, onde existe essa possessividade, tá? É fadado ao fracasso.
Nós precisamos entender que tanto em termos eclesiásticos, como em termos profissionais, como em termos conjugais, as duas partes precisam entender que precisam muitas vezes perder para poder ganhar. Então, se você não entende que você se você entender que você não é um objeto, você tem que entender que a outra também não. A medida com que nós medimos os outros é que nós somos medidos. Então você não tem um objeto, você não tem um animal para você prender na gaiola e botar, né, numa jaula e botar comida, botar água e dizer tá tudo bem porque tem comida, tem água e está ali tranquilo e protegido. Então, o seu cônjuge não é um animal. Tem direito de fazer escolhas e escolheu morar com você, casar-se com você e desfrutar da sua companhia. Mas isso foi uma atitude voluntária, não pode ser uma atitude à base de armas, à base de pressão, à base de assédio, à base de ameaças. Você não pode fazer isso, tá? Deus é Deus e Ele criou o ser humano com o direito de fazer escolhas, mesmo que essas possam ser ruins. Deus é Deus e sabe que existem muitas coisas más à nossa volta. No entanto, Ele nos dá o direito de fazer escolha. Qual a escolha? De servi-lo, de adorá-lo e andar na sua presença, se nós quisermos. Deus nos deu esse direito e Ele poderia viver 24 horas por dia nos monitorando como se fôssemos robôs. E Ele não faz isso. Ele cuida de nós, nos orienta, nos ama e nos dá o direito de adorá-lo com liberdade. Então lembre-se, você, quando se torna uma pessoa que tem um ciúme doentio, descontrolado, isso é carnal e te remove do reino de Deus, tá? Porque quem tem esse tipo de sentimento precisa correr depressa para resolvê-lo, por causa da egolatria, por causa da tirania do domínio, enfim, esse emaranhado de coisas carnais acaba te transformando em um monstro. Então você precisa ser tratado, como falamos no vídeo anterior, você precisa procurar depressa um modo de se escapar disso daí. Isso é uma questão de saúde, ou seja, psicólogo, seja psicanalista, seja o seu pastor numa clínica pastoral, você precisa procurar e escapar dessa coisa que te acometeu no passado e que vem te acompanhando e trazendo destruição para dentro do seu lar, levando até a agredir o seu cônjuge, levando ao sofrimento. E como cristão, se você pratica esse tipo de coisa, meus pêsames, porque a coisa é muito séria. Por isso, nosso conselho aqui é para que você procure tratar-se depressa. Como dissemos anteriormente, isso é doença e não estamos te condenando, isso é só um diagnóstico. Então procure se tratar, porque isso não é vida, tá bom? Vida e vida com abundância é quando nós estamos tratados das nossas feridas, dos nossos traumas que nós possivelmente em outros vídeos falaremos sobre a questão das moscas que pousam em feridas. Ou seja, o adversário das nossas almas gosta muito dessas coisas carnais apodrecidas que são destituídas de vida para poder destruir as famílias. Como nós primamos para que haja bem-estar dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro da sociedade, no meio dos seres humanos, então nosso convite para você é: venha ter vida e vida com abundância. Repetimos o versículo 10 de João 10. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, vida emocional, psicológica, social e espiritual, tá bom? Shalom e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.